Olá, turminha do quinto ano, tudo bem? Aqui é o professor Anderson, professor de arte do Colégio João e Marcela, e vamos começar a aula dessa semana. Pessoal, semana passada estávamos fazendo uma ilustração da arte Nidebelly. Hoje vamos retornar para a apostila de artes, então vocês precisam pegar ela agora e abrir na página 66, por favor. Na página 66 nós temos um diálogo da turminha do livro Anglo, né? Tem a Laura, a Bia, todo mundo ali, e eles estão praticando pintura, eles estão fazendo uma pintura, uma ilustração. Vamos conhecer um pouquinho? Vamos saber um pouquinho sobre o que eles estão falando? Vamos lá. Os artistas escolhem os aplicadores de tinta de acordo com o suporte e o resultado que desejam alcançar. Isso quer dizer o quê? Que tipo de pincel vai ser utilizado? Não existe apenas um tipo de pincel. A cerda muda, cerda macia, aquarela. Essas cerdas a gente usa mais para o guache, para tinta acrílica. Vários formatos de pontas de pincel, bem macio. Então, quando as pessoas vão fazer uma pintura, elas precisam escolher também os aplicadores, né? E o resultado final vai ficar diferente. Antigamente era comum os artistas produzirem suas próprias tintas, já vimos isso, por exemplo, na pré-história, e nem precisa ir tão longe assim, né? Há 40 mil anos atrás, onde o homem tinha que produzir mesmo as tintas e os materiais com que a natureza oferecia. Nem precisamos viajar tanto no tempo assim. Há 100 anos atrás, há 50 anos atrás, ainda era assim. Em alguns lugares, as pessoas ainda produzem suas tintas de maneira artesanal, né? Nós vimos que as mulheres em Nidebelly hoje em dia utilizam tinta acrílica, mas não há muito tempo atrás elas retiravam da natureza também, do gesso, da argila, as tintas para os seus trabalhos. Voltando então à leitura. Antigamente era comum os artistas produzirem suas próprias tintas, seus aplicadores e seus suportes. O que é suporte mesmo? O lugar onde se faz a arte. Ainda hoje, muitos artistas mantêm essa prática, verdade. Há diversos modos de aplicar a tinta. Os aplicadores são muito variados e vão muito além dos pincéis. Verdade, eu tenho aqui, preciso achar aqui, um outro aplicador que não é um pincel. Bom, eu tenho um monte de pincel, vocês já viram? Mas a espátula também é um aplicador de tinta. Né? Dependendo da arte que você vai fazer, da técnica, do resultado que você queira, você pode usar uma espátula, né? Já viram pinturas feitas com garfinho? Super legal. As mulheres de Nidebelly aplicavam tinta com trouxas de bola de pano, penas, ramos e pés de galinhas. Olha só que curioso, aquelas artes que nós vimos. Mas do passado, né, pessoal? De hoje em dia, elas utilizam muitos pincéis, como nas fotos que eu mostrei para vocês na semana retrasada. A atividade da página 67 é uma atividade que vocês vão ter que construir com um palito de churrasco, trouxinha, algodão, um aplicador para fazer uma pintura de batidinha utilizando tinta. Nesse momento, nós não faremos essa atividade, ok? Nós faremos muito em breve uma atividade de ilustração, tá chegando aqui, mas eu vou adaptar, mesmo porque algodão, trouxa, palito de churrasco, né? E a tinta são materiais que a maioria não tem em casa. Então, nós iremos adaptar essa atividade. Essa daqui da tradição vocês já fizeram. Então, essa trouxinha para pintar, vocês não precisam fazer. Mesmo porque eu acho que seria feito e utilizado apenas uma vez. Porque na prática a gente sabe que fazer ali com o algodãozinho, amarrar um pano e ficar pintando de batidinha é uma coisa que a gente não vai usar muito, na verdade. A gente já tem um pincel e a maioria das nossas pinturas, em breve, faremos apenas com pincel e tinta. Tudo bem? Então, deixa de ladinho por enquanto. Nós já vamos direto para a página 70 do livro de arte, no livro Anglo, que esse capítulo se chama Cores em Formas. Olha que legal. Antes de começarmos a responder essas questões, vocês vão fazer a leitura de imagem dessa obra chamada Batera Jan, que é tinta acrílica sobre tela,
do artista Aquiles Luciano. O que é uma tinta acrílica? São essas tintas que o professor tem aqui, ó, que ele usa nas pinturas dele. São tintas que secam super rápido. Vocês sabem que são tintas acrílicas assim, só que essa ela é mais líquida. Lembra que nós usamos uma vez um vitralismo? E essa daqui ela é mais pastosa, ela parece mesmo uma pastinha, uma pomada, um creme dental. Então o Aquiles Luciano usa bastante dessas tintas nas suas obras, ela seca super rápido. Vocês vão fazer a leitura da imagem, vão olhar as cores, o que está sendo representado, o que o artista quis expressar com sua obra, as cores, antes de fazermos esses exercícios. Então vamos lá. Leitura da imagem, na página 70 da obra Batera Jump, do artista Aquiles Luciano. Agora que vocês já observaram essa obra, vamos lá. A pintura é a arte da cor. Mesmo que sejam utilizados traços e formas, o que mais se destaca na pintura são as cores. Como eu disse para vocês, esse é o capítulo da nossa pintura. Observar e pensar. Então, vocês já fizeram a leitura da imagem. Quem não fez, não pausou o vídeo para fazer a leitura da imagem, faz agora, antes do professor continuar. Tudo bem? Vocês vão responder essas questões baseadas na obra. Então é um questionário onde vocês vão responder não lendo um texto, mas lendo uma imagem. Olha só. Observe a obra ao lado e complete as frases abaixo. Primeira frase. Nessa obra predomina a cor primária. Qual é a cor primária que mais aparece? Você vai anotar aí. Segunda frase. A forte presença de linhas. Você vai pensar, existem mais linhas retas, mais linhas curvas? Qual é o tipo de linhas que mais aparece? Terceira frase. O está em segundo plano. Então, lembra lá que nós estamos no terceiro ano? Plano, posição. Então, primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, quarto plano, né? Último plano. Então, você vai olhar. O que está em segundo plano? Você completa a frase. O instrumento musical que está em primeiro plano é classificado como... Uau! Temos que lembrar do conteúdo do segundo ano, do terceiro ano e do quarto ano agora. Por quê? No segundo ano, estudamos que os instrumentos que têm uma pele esticada por cima para você bater, ou com baqueta também, são chamados de membranofones, porque ele tem uma pele esticada. Pele, membrana, membranofone. No terceiro ano, estudamos que os instrumentos que têm uma corda para você tocar é chamado de cordofone. No quarto ano, nós estudamos os idiofones, porque idio significa dele mesmo, particular, dele próprio. Então é um instrumento que ele batendo nele mesmo, ele gera o som. Prato, você bate. Você bateu ele nele mesmo. Um sino, o triângulo, né? Sabe o triângulo? Que geralmente tem música de forró. Você vai batendo ele nele mesmo para ele gerar o som. Então você tem que pensar nisso tudo para responder isso daqui, ó, para completar essa frase. Aí o livro fez você pensar em todos os anos. Acabei dando uma ajuda agora, né? O instrumento musical que está em primeiro plano é classificado como porque o vibrador que gera o som é uma esticada sobre um, e o instrumento musical que está em é classificado como idiofone porque o som é gerado pelo seu próprio material. Uau, eu acho que eu dei um monte de spoiler agora, né? Então vamos lá, vou dar uns 2 minutinhos para vocês responderem, completarem essas frases para completar o texto. Acabei dando um monte de respostas sem querer. Vamos lá. Vamos lá, pessoal, momento da correção. Espero que vocês tenham feito, né? Nesta obra predomina a cor primária. Qual cor que mais aparece? Cor primária que mais aparece. Bom, eu vejo um pouco de amarelo, vejo um pouco de vermelho, mas o que mais aparece é o azul. Então a primeira frase fica: nesta obra predomina a cor primária azul.
certo? Onde você colhe essa resposta? No desenho, na imagem. Não tem um texto com a resposta. O que dá a resposta é a imagem, por isso que se chama leitura da imagem. Isso está presente no nosso dia a dia. Sempre temos que ler uma imagem fotográfica, né? Uma ilustração no jornal, na revista, numa placa, né? No trânsito. É uma comunicação. Nesta obra predomina a cor primária azul. A forte presença de linhas, o quê? Retas ou curvas? Eu coloquei como retas, né? Mas observando aqui, eu vejo muitas linhas sinuosas, que são aquelas linhas que elas têm. Eu vou até fazer aqui para vocês verem. Elas têm esse formatozinho de um S, quase um S. Linhas sinuosas. Nós vimos isso aí lá no segundo ano. E eu vejo que a Aquiles Luciano usa bastante também. Mas eu acho que apesar dele usar bastante essas linhas assim, eu ainda consideraria as linhas retas em maior utilizadas mais vezes. Então eu colocaria a forte presença de linhas retas. Quem quiser colocar sinuosas também pode, ok? O está em segundo plano. Quem está em segundo plano? O músico. O músico está em segundo plano. O instrumento musical que está em primeiro plano é classificado como? O instrumento musical que está aqui em primeiro plano é classificado como o quê? Já havia dado a resposta, né? Membranofone. Por que ele é um tambor, né? Lembra que os tambores são membranofones? Membranofone. Porque o vibrador que gera o som é uma membrana, é uma pele. Então, quem colocou pele pode deixar. Quem colocou membrana pode deixar. Membrana é a mesma coisa, né? Membrana e pele. Membrana esticada sobre um... A pele está esticada sobre um ressonador, que é a caixa de ressonância que vai fazer o eco. Lembra que nós criamos o nosso tambor? Tem um lado bom de se estar em casa, né? Ó, direto do túnel do tempo. O nosso tambor do segundo ano, olha só. Aqui está a pele que nós esticamos, estragada já. Membrana, fizemos de papel, craft. A lata que vocês levaram, que a gente fez, olha a minha lata aqui, né? Isso daqui é uma caixa de ressonância, um ressonador. Quanto maior, mais forte vai ficar o som, né? E a pele também, a pele esticada faz toda a diferença. Vou colocar aqui, ainda bem que eu guardei, hoje eu pude mostrar para vocês. Então vamos voltar a esse parágrafo. O músico está em segundo plano. O instrumento musical que está em primeiro plano é classificado como membranofone. Porque o vibrador que gera o som é uma membrana esticada sobre um ressonador. E o instrumento musical que está em terceiro plano é classificado como idiofone, porque o som é gerado pelo seu próprio material. Porque a gente tem ali o prato, né? O prato está em terceiro plano. Lembra que eu havia falado para vocês que o idiofone, o som é gerado pelo seu próprio material? Tudo bem, pessoal? Acho que foi tranquilo, né? Nós vamos agora conhecer um pouquinho sobre o Aquiles Luciano, que é o artista autor dessa obra que a gente estudou agora, Batéria Jan. O retrato do artista, então, é um pouquinho longo e nós vamos ler juntos e com calma. Quando surgir uma palavra desconhecida, vocês vão grifar. Se eu não tirar a dúvida e explicar o significado durante essa aula, você já encaminha um e-mail para o professor, tudo bem? O artista Aquiles Luciano nasceu em São Paulo em 1966. Ele começou a desenhar ainda criança, criando rostos para moldes de roupas feitos pela sua mãe, que era costureira. Eu também comecei a trabalhar assim, não desenhava molde para minha mãe não era costureira, mas eu sempre ficava desenhando rosto de personagens que eu vi em filme, em séries que eu gostava, principalmente filmes de terror que eu gostava bastante. Então esse daí foi meu início nas artes também, desenhando rostos. Frequentou um curso universitário de comunicação visual, mas não conseguiu concluí-lo por falta de recursos financeiros.
Como desde criança estava decidido a seguir uma profissão que lhe desse prazer, no caso a artística, né? Tornou-se um artista autodidata. Grifem aí, autodidata. O que é um artista autodidata? Quem sabe? Quem sabe, levanta a mão. Muito bem. Autodidata é o artista que aprende sozinho. A pessoa que aprende sozinho alguma coisa. Iniciou sua carreira profissional em 1993. Entre os anos de 1998 e 2013, desenvolveu uma série de pinturas intitulada Jam, Código de Barra e Goma Laca, né? E essa que nós vimos faz parte disso. Essas pinturas foram feitas em telas bem grandes, com dimensões e produzidas ao vivo, né? Então ele fazia a pintura ao vivo, igual nós vimos em algumas praças, quando a gente vai para o shopping ou para a praia, tem artistas que pintam ao vivo, com as pessoas todas ao seu redor. Durante apresentações musicais para serem vendidas após os shows. Até por isso que ele usava tinta acrílica, né? Porque ela seca super rápido. Entre os compradores dessas obras estão vários artistas famosos do Brasil e do exterior. Atualmente, Aquiles é um artista multimídia. Vamos grifar multimídia? O que é multimídia? A gente tem na escola uma sala multimídia, não é? Por que multimídia? Multimídia é quando utiliza-se de várias mídias. Então, é som, vídeo, né? E projetores, computadores, games, né? Celulares, aplicativos. Então, o artista multimídia. Então, ele gosta de empregar nas técnicas tradicionais, que é do desenho da pintura, como a gente costuma fazer, mas ele coloca esses novos elementos multimídia, que combina várias modalidades artísticas e promove o diálogo com técnicas tradicionais. Quais são as técnicas tradicionais? Essas aqui: desenhar, pintar, a escultura, né? Então são as técnicas tradicionais. Então ele mistura isso com a modernidade, com as coisas contemporâneas dos dias atuais, que é o recurso multimídia, como pintura e fotografia e recursos tecnológicos. Legal, né? Além dos trabalhos individuais, ele atua como pintor digital em eventos artísticos e culturais diversos. Pintor digital, legal isso, né? Muitas pessoas têm aplicativos para fazer desenho digital, né? Canetas especiais e já vão desenhando e pintando direto no computador por um aplicativo, criando imagens ao vivo com recursos tecnológicos como laptops, projetores, placas de som, tablets e joystick, controles de videogame. Legal, né? Bem atual, bem contemporâneo, bem dos dias de hoje mesmo. Essa mistura de coisas do passado, tradicionais, com elementos e recursos, materiais e suportes que estamos acostumados a ver agora. Aí nós temos, para saber mais, a foto do Aquiles Luciano em ação. Olha só, cenas do espetáculo em que o cenário é uma projeção de pintura digital, né? Muitas vezes para a feira cultural a gente faz uma pintura bem grande que fica na parede como se fosse o cenário da nossa feira cultural, não é verdade? Vocês devem se lembrar do ano passado, do ano anterior. Nós temos uma Mona Lisa no colégio que forma um cenário. O ano passado nós fizemos do Oli, né? Para a nossa feira. Já o Aquiles Luciano, olha a ideia dele, fazer o desenho de maneira digital e projetar ele na parede grande. O que nós fazemos é o quê? A gente faz o desenho grande, vai emendando e coloca na parede. Ele não, ele faz o desenho digital e projeta grande na parede, né? É um recurso bem bacana. A sonoplastia, isso é, o recurso de som de uma peça de teatro, de uma novela, de um filme, a sonoplastia, é interpretada ao vivo e controlada por um músico em uma ilha digital sonora, onde o pintor digital Aquiles Luciano ilustra e projeta um cenário ao vivo. Olha que bacana, ele fica lá desenhando aquele cenário que já vai estar sendo projetado simultaneamente, ao vivo. Achei muito criativo esse artista, Aquiles Luciano. Dando continuidade, na página 72 nós temos duas palavrinhas que fazem parte do nosso vocabulário artístico. Estudamos elas no 3º ano, no 4º ano e agora no 5º ano. Ó, vocês já estão craques nisso, que é tema e conteúdo. Tema é o assunto principal de uma obra de arte, seja ela de qualquer forma: música, desenho, pintura, escultura, teatro, cinema. Tema é um assunto principal. Então, quando a gente faz uma arte, tem um assunto principal.
essa arte aqui. O assunto principal dela, arte NDBL, ok? Agora, conteúdo, olhem aqui no livro de vocês. É tudo que o artista quer mostrar sobre aquele tema. Então, tudo que eu fiz nesse desenho é o conteúdo. Então, arte NDBL é o tema. E o que eu quis mostrar sobre o tema é o conteúdo. Qual é o conteúdo desse daqui, então? Eu quis demonstrar, utilizando apenas materiais do meu dia a dia, como lápis de cor, canetinha, tinta aquarela, mulheres da etnia Ndebele pintando suas casas lá na África do Sul, né? A parede externa das suas casas, com a pintura geometrizada, abstrata e simétrica. Quis mostrar um pouquinho também da cultura delas pelas roupas estampadas e coloridas e do cabelo trançado, que é bem típico da cultura africana, certo? Poderia continuar ainda falando sobre o conteúdo, falando sobre os objetos que elas estão usando, que elas estão usando objetos contemporâneos, paleta, pincel, potes de tinta, e não estão mais utilizando os objetos, os materiais tradicionais, que seria o paninho enrolado, o pé de galinha, gravetos e tudo mais. Então olha só, com um desenho, quanta coisa eu quis mostrar, quanto conteúdo eu quis mostrar. Tudo bem? Nós temos... Ah, e muito importante, por que a Laura está deitada aqui, ó? E depois ela vai lá e anota. Por quê? Porque ela tem uma ideia, ela tem um tema, um assunto principal que ela quer trabalhar. Ela vai, ela pensa, ela pesquisa na internet, ela faz esboços, porque a ideia ela precisa ser moldada. Às vezes eu falo um tema, a primeira coisa que passa pela cabeça é o aluno desenha, né? Ou faz a pintura. E não, a gente tem um tema, a gente vai trabalhar aquele assunto. Comece com um objetivo em mente, né? E vai trabalhando aquele assunto, faz as cunhas e depois você chega na arte final. Semana passada, quando eu mostrei o meu pronto, vocês viram que eu já tinha 2 outros ali em andamento, porque eu comecei um, comecei outro, depois fiz mais um com vocês, e é isso, a arte é isso. Muitas vezes a gente faz vários esboços até chegar à arte que a gente quer pintar, a arte final. Aqui nós temos uma demonstração, uma ilustração que mostra o Ferreira Goulart a ser provocado pelo tema do trenzinho do caipira, porque o Ferreira Goulart é um artista que nós já estudamos agora, faz um tempinho, já estávamos na quarentena, que ele criava poemas, né? E ele criou um poema inspirado no trenzinho do caipira. Então ele pegou uma obra de arte que já existia e transformou numa outra obra de arte. Então ele pegou uma música, que vocês também conhecem, que vocês já fizeram a audição dela, e ele criou um poema. Olha o poema que ele criou a partir do que ele escutou. E a música era só instrumental, como vocês se recordam, né? E ele criou as seguintes palavras. O trenzinho do caipira. É o mesmo nome da música, do Heitor Villa-Lobos. Lá vai o trem com o menino. Lá vai a vida a rodar. Lá vai ciranda e destino. Cidade e noite a girar. Lá vai o trem sem destino. Pro dia novo encontrar. Correndo, vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar. Bonito, né? Na próxima aula eu vou trazer ele novamente para vocês. E agora aqui na roda de conversa, para finalizarmos a aula de hoje, que a aula da semana que vem é que será a parte da ilustração. Vocês vão ter aí uma pequena discussão, né? Para fazer aqui, o pensamento de vocês. Quando você conversou com as pessoas da sua família sobre as práticas tradicionais que realizam, lembra aquele desenho que vocês fizeram há 2 semanas atrás? Certamente você teve algumas lembranças e rememorou cenas e imagens. Então, de repente, a mãe falou uma coisa e você ficou pensando, foi criando uma imagem na sua cabeça, de memória. Converse com os colegas sobre as imagens que você pensou e conte o que elas representam. Nesse momento, você ficou com macaquinhos no sótão, ou seja, com muitas ideias na cabeça. As ideias são impalpáveis, não dá para pegar a ideia. A não ser que, né? Tem gente que fala, eu peguei a ideia de algum colega, mas não é pegar, né? Não podemos vê-las ou tocá-las. Para não perder as ideias que tem, o artista faz um esboço, registrando as imagens e o que mais deseja compor em sua obra. Por isso, pessoal, agora eu vou deixar vocês com macaquinhos no sótão. É isso? Macaquinhos no sótão, como o livro disse pra gente.
Eu vou passar um tema, que é um assunto principal, e vocês vão ficar uma semana pensando sobre esse tema. Pode fazer um esboço, mas eu não vou dizer se é para fazer um desenho, uma pintura, se vai ser uma escultura, se vai ser uma música, se vai ser um poema. Vocês vão ficar com esse tema na cabeça. Pode pesquisar, pode ter ideias, pode conversar com alguém. O tema é arte na quarentena. Ok? Eu vou repetir. Arte na quarentena. Vou escrever aqui. Arte na quarentena. Combinado? Então esse é um tema. O que vocês vão fazer com esse tema? Não sabemos ainda. Mas eu quero que vocês fiquem uma semana com esses macaquinhos no sótão. Vocês vão começar a ter ideias. Vocês não sabem ainda o que vocês vão fazer, mas vocês vão ter ideias. Teve alguma ideia? Ah, será que é para fazer? Já anota a ideia. Ah, mas se o professor pedir para fazer um desenho, eu vou fazer isso. Já anota a sua ideia, já faz um rascunho. Ah, se eu tiver que fazer uma pintura, se eu tiver que fazer uma escultura. Pensem aí sobre este tema, arte na quarentena. Combinado? Semana que vem a nossa aula será sobre isso, arte na quarentena. Mas não vou dizer ainda o que vai ser, tá? Vou deixar vocês com macaquinhos no sótão. Pessoal, um grande abraço, se cuidem, lavem bem as mãos, tá? Estou com saudades, um grande abraço. Tchau, tchau.